Boa noite, pessoal. Me chamo Beatriz Holanda. Boa noite, pessoal. Eu sou Felipe Malta. E esse é o Conta aí Jovem. E no episódio de hoje teremos um bate-papo sobre, além de gestão financeira, na verdade, só sobre gestão financeira não, né? A gente vai abordar empreendedorismo, bastante coisas aqui. O que a gente puder puxar desse nosso convidado, que é empresário, CEO da Central de Alimentos. Exatamente. E ele é criador da maior comunidade de donos de mercado no Brasil. Com vocês, Gilson Lopes. Muito obrigado pelo convite. Fico muito, muito feliz, né? E estar voltando para a instituição que eu me formei, sendo reconhecido dessa forma, então isso é fantástico. Então, meu nome é Gilson Lopes, tenho 25 anos, né? Bom sempre também deixar claro, né? Sou formado em contabilidade, né, por formação. Posso dizer que só me formei, mas eu nunca gostei de exercer isso. E de uma certa forma, depois que eu me formei, eu tive a certa missão. Quando eu estudava na Unid, eu tinha uma empresa já em andamento, minha mesmo. Era que Maceió chamava Açaí do Monstro, ficava na Via Expressa. E aí eu tive a missão, né, para poder chegar nessa contextualização aí, tanto do Central de Alimentos como da maior comunidade do Brasil de donos de mercado. Eu tive a missão de ter que voltar para a empresa dos meus pais para poder assumir todo o grupo que estava falido. A gente tem essa história que eu sempre falo que não é nem triste, não é nem motivação para ninguém, mas sim pela falta de gestão e planejamento do que a gente vai falar hoje, né, agora, fez a gente chegar nesse ponto. Então eu tive essa missão de voltar para dentro dos negócios dos meus pais, para poder, de uma certa forma, conseguir construir uma nova empresa, que foi isso que foi feito. Em 2020, eu consegui criar uma metodologia do que eu tinha feito, do que eu tinha criado e tal. E, de uma certa forma, eu fui para o Instagram. Hoje somos mais de 6 mil alunos, em 5 países diferentes, que usam a metodologia do supermercado lucrativo, que foi a metodologia que eu criei. E, por mais assim, você não atua como contador, mas muita base disso aí foi com a contabilidade, sim, com questão de custos, com tudo que aquilo você pôde detalhar bem na faculdade, né? Tipo, você esperava que pegaria tanto quando começou a pegar realmente no batente com toda essa logística? Você fala em relação que é o crescimento da metodologia ou... Da sua gestão. Se não, tá, beleza, vamos lá. Quando eu assumi a loja, ela, tipo assim, a gente tinha basicamente 100 funcionários ao todo. E era uma empresa que não tinha gerência, não tinha nenhum processo organizado, não tinha nenhuma gestão, de fato, dentro do negócio. Então, tive que construir e departamentalizar cada setor da loja. Então, tive que, de uma certa forma, como eu estava vindo da formação, então, eu tive uma base muito técnica da faculdade, né, teórica ali. Eu tive que buscar novas informações para poder usar o que eu aprendi na faculdade ali na prática. Então, assim, você falou uma coisa sobre a questão de custos e a gente faz hoje a precificação de todas as mercadorias na loja como a gente aprende na faculdade, na contabilidade de custos na faculdade. Então, assim, de uma certa forma, mas faculdade e tal, de uma certa forma você só aprende a teoria e tal. Tudo bem, se você souber canalizar essa teoria e jogar ela para a prática da melhor forma, então beleza. Então, isso é muito mais aproveitável do que as pessoas possam imaginar. E qual seria a importância da gestão financeira para você atualmente? Esse assunto ele fica bem abrangente dentro eu acho, de todos os universos empresariais, né, de empreendedorismo. Mas assim, dentro de um mercado da vida, né, o meu nicho lá, supermercado. Dentro de toda, até mesmo a divisão do lucro, a gente conversando isso em off, né, que existe uma porcentagem para tudo, até para poder a divisão do lucro acontecer, ela precisaria ter uma gestão financeira para 50% do lucro da empresa poder ir para os sócios, 30% ser direcionado a investimentos dentro da empresa, 1% ser direcionado para a aquisição de novos produtos, novas mercadorias, e os outros 19% restantes aí, você pode, de uma certa forma, investir como investidor pessoa física mesmo. Então, assim, a gestão financeira dentro do negócio, ele pode evitar você quebrar e falir a empresa. Tem muita empresa que ela não tem um lucro tão abrangente mas ela tem um caixa consolidado. Ela tem um fluxo de caixa bem... Como o mercado está rodando a todo momento, eu acho que, assim, supermercado, postos de combustível,
farmácia, a rotatividade ela é muito alta. Então, assim, eu sempre falo que, apesar da empresa estar falida na época, eu sabia que por eu ter fluxo de caixa e eu montando uma gestão financeira, conseguindo adequar o faturamento para cada área do negócio, renegociação de dívidas. Porque eu levei uma equipe para poder trabalhar comigo. Pessoas que renegociavam dívidas por mim, as pessoas que conseguiam tratar todas as negociações para eu não poder estar à frente desse problema. Porque eu estava até conversando com uma pessoa hoje, né? Eu estava em reunião à tarde, o cara falou, então você não dormia, né? Porque você com 2.800.000 em dívidas que você tinha, você não dormia. Falei, apesar de saber o tamanho do problema, eu não estava olhando para ele. Porque se eu olhasse, era pior. Então, de certa forma, eu não me preocupava nisso, eu me preocupava na solução do problema, que foi tipo toda a departamentalização, criação de todos os setores, mas a gestão financeira, nesse caso ali, da minha entrada, e até mesmo até hoje, é eu saber colocar e ter alocado cada centavo do negócio em um respectivo ativo ali dentro da empresa. E como é que você vê o BPO, a importância dele nessa gestão financeira? Hoje eu tenho uma contabilidade que ela é uma das maiores do Brasil, e eles basicamente terceirizam toda essa sua parte administrativa. Antes, quando a gente pegava essas grandes empresas, tipo assim, um supermercado da vida, a única coisa que você conseguia terceirizar era a segurança e, no caso, vigilantes, né? Uhum. E essa parte de serviços gerais. Só que hoje muitas empresas e muitas contabilidades deixaram de fazer apenas a parte contábil. E hoje caem para dentro mesmo para poder fazer esse operacional. E para você ter ideia, a minha contabilidade, que faz toda a contabilidade da minha empresa hoje, das outras minhas empresas, dos meus alunos principalmente, eles fazem toda essa terceirização dessa parte mais administrativa do negócio, da entrada de nota, da entrada de nota ali do fiscal, até a parte mesmo de contratação e demissão. Hoje eles fazem isso. Então, assim, quando você pergunta dentro desse quesito aí, eu acho muito importante, se você não sabe fazer, não sabe treinar pessoas, é muito melhor que você consiga terceirizar um serviço que você não sabe para empresas que conseguem executar da melhor forma possível. Então, assim, isso é muito bom em algumas ocasiões. No caso, assim, muitas empresas já têm a sua equipe, é só treinar ali a técnica da galera e tá tudo bem também. Mas você, como empresa hoje, eu terceirizaria quase tudo pela questão do meu custo, né? Sim. Meu custo diminui muito como empresa e a minha contabilidade faria por um custo mais baixo do que ter pessoas para isso. Perfeito. Assim, falando um pouco mais da área contábil, eu percebo também que tem muito escritório que faz exatamente isso. Ele mexe muito mais com folha de pagamento e a parte fiscal e acaba terceirizando o contábil. Não sei porquê, eu sou da área contábil, então fico, né, Bia? A gente que ama a parte contábil fica, porque é tão importante quanto os outros setores, mas não sei se é de custo, não queira fazer polêmica aqui, né? Desculpa, não dá. Você vai criar agora um problema nacional. Mas assim, é muito interessante ver a visão de que, tipo, terceirizar, diminui os teus custos, aumenta teu faturamento e consegue ter o seu fluxo de caixa. Porque assim, para você ter ideia, hoje só na minha área administrativa eu tenho 13 pessoas. 4 delas são contadores. 4 delas são contadores. Vieram como estagiários e se efetivaram. Perfeito. Qual é um exemplo? Gilson, mas você tem a visão que a terceirização diminui o seu custo. Só que de uma certa forma, como a minha demanda ela é alta, então eu prefiro ter a minha equipe interna para poder fazer essa... Isso é essencial, né? As grandes empresas atualmente, além de ter a contabilidade externa, ela tem a sua equipe interna. Exato. Então, assim, são os dois lados da moeda. Eu hoje, em um plano de expansão da vida, pensando assim, eu prefiro ter lojas menores, que eu consiga fazer muita coisa, ou pela matriz, ou eu consigo terceirizar para a minha contabilidade da vida, ou se não, você tem uma pessoa que consiga ser responsável por essa... Porque, assim, no final das contas, dentro de um supermercado, às vezes a gente acha que não. A gente, como cliente, só chega lá e só vê lá o produto e o preço já era. Mas a nossa preocupação como empresa ali é desde a entrada da mercadoria. Porque, um exemplo, se o cara cadastra a mercadoria que era isenta, ele cadastra a mercadoria como tributada,
a gente vai estar pagando imposto a mais. Muito. Se a mercadoria é tributada e a gente está cadastrando como isenta, a gente está sonegando. Aí é pior ainda. Então, assim... Então, esse é um cuidado. Não, os dois, eu acho que é melhor ficar devendo ao Estado. Quer dizer, é melhor ele dever a gente, é isso. É melhor ele dever a gente do que a gente está devendo a ele. Então, assim, o que eu percebo também em relação aos escritórios contábeis e todos os contadores de forma geral, principalmente que assim, eu rodei muito, depois que eu me formei, que eu entrei nesse mundo, eu visitei muitos estados, assim, do Brasil, quase todos os estados, e eu vejo que as contabilidades, elas não sabem fazer o principal regime tributário para supermercado, que é lucro real. Não sabem. Simplesmente não sabem. Existem métricas, vários planejamentos tributários que qualquer supermercado acima de 250 mil reais faturados já vale a pena ser lucro real. E eu vejo muitas pessoas faturando 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e ainda são lucro presumido. Ou tem empresas que faturam tipo 300 mil e está no Simples Nacional. Por quê? O contador fala, não, se tu for para o lucro real, o fisco vai ficar de olho em você. Você tem que comprar tudo com nota. E, na verdade, o problema não é esse. O problema é que, de certa forma, eles talvez não estejam preparados, porque a gente sabe como é, vocês principalmente que estão atuando em escritório, sabe a complexidade que é atender uma empresa de lucro real para uma empresa de lucro presumido ou Simples Nacional, que pode, tipo assim... O próprio escritório vai ter que ter uma demanda 10 vezes maior para atender um único E um cuidado cliente. Muito maior com toda a parte tributária. Exatamente. Porque como a gente sabe, né, o lucro real vem totalmente de lá. Então, todo o lucro da sua empresa tem que estar bem detalhado. Exato. A empresa tem que estar preparada, né? Uma falha e uma multa gigante. Para ambos os lados. Para você ter ideia, só para vocês... Fique à vontade. Verem hoje o nosso nível que a gente está em relação a essa parte da gestão mesmo contábil também. Só para vocês entenderem. Existe um aplicativo chamado Audito, que eu consigo rastrear se a minha contabilidade está enviando todos os arquivos no dia certo, se os arquivos foram enviados, se não foram enviados, se estão pendentes. Então eu consigo meio que auditar o trabalho da própria contabilidade através de um aplicativo que eles me cedem. Então, assim, por ter tido problemas fiscais de muito tempo atrás... Porque, assim, quando eu assumi o negócio, eu assumi com todos os problemas antigos. Sim. Então, existia muitos resquícios ainda dos problemas, da falta de gestão. E uma das coisas que a empresa não tinha era contabilidade. Não tinha contabilidade. Nossa. Então, assim, eu tive que aprender na dor ali tudo que não deve ser feito. Porque a gente tem um exemplo. Em todo exemplo, a gente tem duas coisas. Ou a gente faz igual, ou a gente aprende o que não fazer. Então, nesse caso, foi o que... Você tocou nesse assunto, aí me vem a pergunta, quais são os maiores erros que você enxerga? Não só nessa área, na área financeira também. Tá. De uma certa forma empresarial por si só, né? De uma certa forma, assim, as pessoas brincam hoje de empreender achando que é fácil. Então, às vezes, entra em um certo ramo que ela não entende nada sobre a parte contábil. Porque, assim, para contextualizar, eu sempre falo que toda empresa ela devia ter 5 pilares. Pessoas, processo, sistema, contabilidade e prevenção. Às vezes as pessoas entram em uma empresa, elas não fazem a mínima ideia do que devem fazer. Então as pessoas, por exemplo, querem abrir um supermercado. Não sabe a dor de cabeça de todos os produtos, falando da parte contábil aqui, que são isentos, que são tributados, que, enfim, dentro dessa parte só abre, acha que pode vender por qualquer preço. Então todos os erros, sendo financeiro ou não, é entrar em certos ramos, não entendendo como ele funciona. As pessoas, como eu falei, elas por brincarem de empreender, acabam de uma certa forma só atrapalhando o mercado por si só. Então, assim, entrar em um ramo sem saber o que fazer, você está, tipo assim, dentro da sua operação, sem trazer os resultados adequados ou não, de uma certa forma. Como dentro da nossa operação, a gente valoriza muito a equipe, eu sempre falo, às vezes você tem lá uma equipe de 5 pessoas, 10, 30, 40, 50, e você não consegue, de uma certa forma, valorizar essas pessoas, então você vai atrapalhando tudo no contexto geral. Por isso que os 5 pilares ele é muito importante nesse caso para mim. Processos internos, pessoas, contabilidade, sistema e prevenção. Então, se botasse o erro é isso, você não ter sistema, tá? Vamos botar dentro da minha parte para ficar melhor, não ter sistema.
não capacitar as pessoas, não ter os processos internos adequados, não ter um setor de prevenção de perdas e principalmente não ter contabilidade, que é o que eu bato muito, mesmo não gostando de exercê-la. Me diga uma coisa, você falou aí de toda a dificuldade que foi, principalmente com a dívida, mas qual foi, assim, outra dificuldade que você viu, tipo, essa tava lá? Eu já tava, né? Já tava, você chegou, já tava, mas qual foi a outra que você veio vendo, fora essa gestão que não tinha? Certo. Eu vou falar duas coisas. A primeira, dentro do meu nicho não existiam informações. Não existia um Gilson na época que poderia ser buscar lá. Como comprar de forma correta no supermercado? Como ter entrada de nota no supermercado? Então, esse era um dos problemas que eu tinha na época de não ter uma referência para poder buscar. A segunda era pessoas. Eu achava que de uma certa forma eu tinha ali uma equipe, né, uma família e tal, mas na prática ali não estava assim. Não era isso. Então assim, eu tinha essas principais dificuldades. As pessoas para poderem... Eu tive que mudar a cabeça das pessoas e eu mudei mais de 50% da equipe. Porque no final das contas as pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Sim. Então assim, era muito fácil o cara chegar e receber a mercadoria de qualquer forma. Quando eu expliquei, amigão, você tem que receber a mercadoria, conferir uma por uma, bipar... código de barra por código de barra e tal, as pessoas começaram a achar ruim e tal. Por quê? Porque não estava trabalhando, não estava fazendo o que deveria ser feito. Então, foram essas duas principais dificuldades que eu enfrentei no início logo. E mudar 50% da equipe, nossa senhora. Isso é em financeiro, né? Porque demissão é caro, né? A gente sabe como é caro. Mas foi desafios realmente que mudaram sua visão completa do negócio, né? Foi aquela coisa de... Depois que eu passei, eu acho que da mudança das pessoas e departamentalizei tudo, eu sabia que nada me parava mais. Eu sempre falo isso, né? Eu fiquei, tipo assim, uma pessoa imparável mesmo. Eu passei uma época que... quando eu assumi tudo lá, assim, eu tive que me dedicar 100%. Então, as minhas empresas que eu tinha por fora, eu precisei vender porque eu não estava tendo tempo. Então, eu precisei me dedicar 100% lá. Abria a loja, fechava a loja, abria a loja. E assim, o ramo do supermercado é muito complicado. Porque, por exemplo, a gente abre todos os dias do ano. Todos os dias. A gente só vai fechar esse... Quer dizer, não vai fechar nenhum dia esse ano, nem dia primeiro vai fechar mais. Porque dia primeiro é domingo. Não fecha. A gente vai abrir todos os dias. Então, assim, qual o grande problema do nosso ramo? Em relação às pessoas, até para poder tocar nisso. Ninguém cresce querendo ser um caixa de supermercado. Ninguém cresce querendo ser um empacotador de um mercado ou um repositor. Então, as pessoas que começam a trabalhar nesses setores é por pura necessidade, porque o cara não faz um curso, um treinamento para isso. Até existe um Instituto Coca-Cola, eu acho que eles preparam e treinam as pessoas para essa parte do varejo. Só que ninguém quer mais a parte do varejo. Tem uma coisa que a gente não sente no Nordeste, mas na parte Sul e Sudeste não existe mais... Caixa, né? Não só caixa, as pessoas não querem trabalhar mais. Então, assim, não existe açougueiro mais. Quase derrubo o microfone. Não existe açougueiro. As pessoas não querem ser mais... Porque se você parar para pensar, lá no Sul e Sudeste tem mais indústrias do que aqui no Nordeste, beleza? Então, o cara trabalha lá e paga R$2.000, por exemplo, para o cara que trabalha no supermercado. A indústria paga 5. Você trabalha de segunda a sexta, não trabalha feriado, é das 8 às 12, das 2 às 18 e tá tudo bem. Porque o varejo ele começou a pagar menos do que o normal, porque a nossa margem é muito baixa. Já é um gatilho aí para uma outra pergunta aí da margem baixa. E por ter uma margem muito baixa, nós somos obrigados a, de uma certa forma, remunerar menos. Não tem como a gente pagar um exemplo. Não é uma indústria, por exemplo, uma loja, sei lá, de cosméticos que a gente consegue pagar porcentagem da venda às pessoas. Então, de certa forma, é isso. A demanda das pessoas lá para o Sul, a demanda está maior e a oferta. E a oferta mesmo, as pessoas não querem trabalhar. Então, isso é um problema muito grande que a gente vai enfrentar aqui daqui uns 5 anos, mais ou menos. A gente veio falando sobre algumas dificuldades e alguns problemas. E eu queria ver como você enxerga o futuro... até para 2023, com a instabilidade política e econômica que a gente vivencia no nosso país, para a sua empresa. De cogitações, a inflação, isso e... A inflação acho que é um dos pontos mais fortes para vocês que
é do ramo alimentício, que influencia bastante na venda dos seus produtos. Sim, vamos lá. É uma pergunta muito importante. E assim, eu fui um cara que durante a política inteira não me posicionei por inúmeros motivos. Só que 90% do meu público, enfim, a gente tem demanda e não vamos também falar sobre a política aqui. Mas beleza. O que é que acontece? O PT no poder agora, ele valoriza mais o povo, certo? Então, de certa forma, pode ser criada várias formas de rendas a mais. Eles querem mudar, né, estourar o teto de gasto, então isso pode ser bom para o meu negócio. O meu negócio pode ser muito bom. Por quê? Se as pessoas começarem a receber mais, elas podem gastar, principalmente comendo. Então, para o meu negócio, ela pode ser muito bom. Porém, o país vai passar por uma instabilidade econômica incrível. Por quê? O país agora ficou um país que está todos os investidores externos com muito medo de investir no Brasil por causa do novo governo. E eu entendo que, assim, a curto prazo, para o nosso ramo supermercadista e varejo vai ser muito bom, mas eu sei que para o Brasil em si vai ser muito ruim para essa parte que você falou sobre investimento. E, tipo assim, inflação. Vamos lá, pegar essa questão da inflação. Todos os produtos, quando eles sobem muito, quem menos ganha somos nós. Por exemplo, no início da pandemia, teve muitos produtos que saíram de R$2 para R$10. Às vezes eu trabalhava com margem negativa, eu comprava um produto a 8 e estava vendendo a R$ 8,99, não pagava os meus custos, mas nós tínhamos um certo receio e medo de botar um produto que custava R$2 a 11. Então, assim, o problema da inflação para o cliente, para a ponta final da venda, não o cliente, é isso. É que a gente somos os que menos ganhamos nesse spread aí de porcentagem. E isso atrapalha muito, principalmente o público final, porque as coisas mudaram muito. Antes a gente fazia promoção de qualquer produto e funcionava muito bem. A gente poderia fazer uma promoção de arroz a R$ 2,99 e a loja estava lotada. A gente vai fazer uma promoção hoje de arroz a R$ 4,99. O povo olha e faz, desde quando essa promoção? Arroz era 2, como é que é 4 agora? O leite, então... Exato. Não, o leite agora vai estar R$6 já, 5,99 leite agora. Então, assim, eu já vendi leite a R$1,99 na pandemia, antes da pandemia, R$1,99. Em ação. Eu falo isso porque eu sou um consumidor de leite batido. Eu levo 12. E quando eu vi 8, 7... Rapaz! Principalmente o HT. Chegou a ter leite UHT a R$12 mesmo. Então, assim, o problema financeiro, essa estabilidade econômica, ela vai se expandir para muitos setores. Mas, assim, eu estou enxergando da melhor forma, dentro de todos os problemas possíveis para o país, ou não, a depender de quem... toda história tem dois lados, né? Sim. Moeda tem dois lados, mas eu vejo para o meu negócio uma coisa boa, pelo que o governo agora do PT vai dar para o povo. Então, isso pode ser bom, como pode não ser, por exemplo, ele pode favorecer o varejo, beleza? Mas se as indústrias não forem favorecidas e as mercadorias voltarem a subir muito, as pessoas vão estar recebendo mais dinheiro, mas os produtos vão estar muito mais caros. Então pode ser só uma troca de papel também. Também tem isso. Então, assim, a instabilidade é justamente isso, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer em janeiro. A gente não sabe. Eu, como mercado, assim, muitos dos meus alunos eu estou falando, dezembro a gente tem que se acalmar. Vamos vender, bater as nossas metas, porque em janeiro é pé no freio em relação a tudo. Porque se a gente sabe que vai entrar menos dinheiro no nosso país, então automaticamente muita coisa pode aumentar, mesmo o governo dando mais dinheiro para as pessoas, então pode soltar. Então, assim, é isso. É uma coisa que eu fico ainda muito receoso e eu nem sei. Então, tipo assim, de uma certa forma. Mas aí, como solução, o que é que eu estou fazendo? Gestão, controlando o orçamento de compras, não estourando, não comprando a mais do que deveria ser comprado, mantendo o meu caixa ali saudável para poder estar pronto para qualquer emergência. Então é isso. A instabilidade é justamente isso. A gente não consegue nem prever o que pode acontecer dentro do nosso país. Nessa sua área de comércio, certo? Você trabalha com bastante produtos diversos. Sim, muito. E principalmente com essa questão dos preços, etc., promoções que não são mais promoções, etc. Como é que
ter o controle de estoque faz o seu lucro ou suas despesas subirem ou diminuírem? Eu falo que dentro da loja tudo é prevenção de perdas. Porque antes, quando eu falava de prevenção de perdas para o nosso nicho, por exemplo, se eu falar prevenção de perdas, você entende de qual forma? Você entende como? Só para... Teria que evitar ser derrubado no meio do caminho, rasgado. Pronto, isso. É exatamente isso como as pessoas pensavam. Que prevenção de perdas era só isso, era só avaria. O produto que está impróprio para venda ali, beleza. Só que a prevenção de perdas ela é muito maior que isso. Por exemplo, a prevenção de perdas na minha loja ela funciona da entrada da nota fiscal até o controle de cupom cancelado do caixa. Aí vamos, só para contextualizar, eu sempre falo que a perda dentro do varejo, a perda em porcentagem ela é maior que o nosso lucro. Eu digo a você que um exemplo, dentro de supermercado assim, não vou nem falar grandes atacados, supermercados mesmo assim, deixa eu pegar, vamos pegar tipo uma saída da vida, tem 2% de lucro líquido no máximo a empresa daquela, 2% no máximo. Pode botar uma perda estimada de 6% ali. Então, a perda, normalmente, ela sempre vai ser muito maior do que o lucro líquido do negócio. Aí, vamos lá. Controle de estoque, como você falou. Quando a mercadoria... Que é uma das coisas que eu mais prezo por elas. Quando a mercadoria ela chega na loja, ela passa por vários e vários processos até ela ser armazenada. Então, é conferido produto por produto, código de barra por código de barra, antes de ela ser passada para a área de armazenagem. A gente confere principalmente questão de validade. Eu trabalho com a regra que eu chamo de 1/3. Eu só recebo mercadoria na minha loja se ela tiver 1/3 da validade do tempo da fabricação. Por exemplo, se ele tem 90 dias de fabricação, 90 dias de validade, eu só recebo a mercadoria com até 30 dias para vencimento. Com 29 dias eu já não recebo mais. E isso é um controle de estoque que eu faço, porque se essa mercadoria entra abaixo de 1/3, a probabilidade dela vencer dentro do estoque é alta. Para você ter ideia, dentro de um mercado existe uma métrica que é assim. A cada 1 metro quadrado, existem 15 produtos. Então, um mercado de 1.000 metros quadrados, que não é nada demais, não é um açaí tem 4, 5 mil metros. Existem 15 produtos. Então, 1.000 metros quadrados, 15 mil produtos diferentes. 15 mil produtos, no caso, 15 mil códigos de barra diferentes. Então, quando você fala de controle de estoque, ele é muito, muito maior do que as pessoas possam imaginar. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo meu de novo, só como funciona a minha área de entrada de nota. Lá a gente só confere mercadoria via coletor, bipando todas as mercadorias que entram na empresa. Depois que é feito todo esse processo que vai para a área de armazenagem, todas as mercadorias elas são separadas por lote de vencimento. Então, por exemplo, eu recebi 100 caixas de um molho ali. Um molho quero, tomate, tá? Um molho quero, tomate. E dentro dessas 100 caixas existem 5 validades. A gente divide os 5 lotes por validades, datado, com a informação que é um papel que a gente faz a impressão e deixa colado. Esse controle de estoque aí é responsável por não estar perdendo mercadoria por validade na loja. Então, assim, de uma certa forma é um pouco complexo, sim, mas é o que garante a gente não ter essa perda tão expressiva no final do semestre. No final até do mês mesmo, já que a gente fecha de uma certa forma a nossa parte contábil mesmo e gerencial mês a mês. Você falou sobre as questões de validade, de estoque, de perda. Eu acho que ainda se enquadra mais um tipo de perda que não foi citado aqui, quando há o furto. Boa. Que há esse registro contabilmente falando, né? Sim. Assim, eu faço auditorias e inventários na loja quase todos os dias. Na verdade, algumas categorias elas são feitas todos os dias, que a gente chama de mercadorias de curva A. Curva A são as mercadorias mais vendidas na loja, que dá em torno de 100 e poucos produtos. 130, depende do mês. 130, 140. E a gente faz essa contagem, esse inventário, justamente para poder, como uma resposta da sua pergunta. Porque como a gente controla o estoque através de inventário, auditoria, das mercadorias que mais giram na loja, a gente começa a ver as perdas não identificáveis. Que é como a gente fala, a avaria é todo aquele produto impróprio para venda e a perda é aquilo que a gente não consegue enxergar. Que é desvio, que é roubo, que eu posso falar a você que isso daí é muito mais normal do que a gente imagina. Eu sempre falo isso. Quando eu estou em reunião, né, mesmo com um aluno, eu falo, quando a gente está conversando, eu posso estar sendo roubado agora. Que é assim, o furto ele não acontece só dos clientes.
que é uma das maiores incidências. O furto mesmo, ele pode acontecer principalmente da equipe. Se você não tiver controle de estoque, se você não tiver processos adequados. Toda a facilidade que a gente deixa dentro da empresa faz com que a equipe possa ver essa deficiência e possa, de uma certa forma, se aproveitar disso. Por isso que eu falo que nós funcionamos como carrinhos de polícia. Porque o ladrão sabe quem é a polícia, falando a grosso modo, né, com o linguajar mesmo assim. O ladrão sabe quem é a polícia, mas a polícia não sabe quem é o ladrão. Mas se a polícia estiver fazendo o trabalho dela, estiver rondando ali o tempo todo, controlando estoque, fazendo auditoria, vendo se está errado, se não está, o ladrão vai dizer, putz, não vou entrar agora porque pode dar ruim se eu for, exato. Você falou aí, e a Bia falou muito bem, das perdas, né? Como é visto os custos diretos e indiretos, assim, de forma abrangente? No caso, você quer perguntar se eu lanço alguma coisa relacionada à perda no meu custo, é isso? Sim, podemos botar. A gente não, na precificação, eu não uso nada levando em consideração essa perda que eu tenho. Até porque, como é uma coisa muito variável, é complicado a gente fazer uma definição. Eu faço isso para acordo comercial. 1% a 1,2% eu cobro do fornecedor para mercadorias que possam avariar, não para a questão do furto. Porque quando eu vou precificar a mercadoria, eu só levo em consideração o preço de compra, o custo operacional da empresa, o custo variável de entrega, caso haja frete, algo do tipo assim, os impostos incidentes na compra e o lucro da mercadoria. Nós não jogamos nada relacionado a custo pela perda. Porque, de uma certa forma, isso poderia até ser uma boa, porque você falaria, não, sou 100% protegido aqui. Mas você pode ficar muito fora da realidade de preço na sua concorrência. E assim, até tocando nesse assunto, dentro dos 10 mil produtos que eu posso ter na minha loja, eu só tenho preço baixo em 200. Nos outros 9.800 o preço é no talo. Sabe por quê? Porque assim, é um exemplo. Agora eu vou dar a dica para quem não é do ramo, né? Para quem é só cliente vai entender. O cara chega e vai para um atacadão achando que vai economizar, certo? É o que muita gente faz. Você vai pagar mais caro do que o mercado tradicional. O que é que os grandes atacados eles fazem? Eles alertam o nosso gatilho para a questão da percepção de preço baixo, porque um atacadão ele vende o quê? Barato. Atacadão assim, ele vende barato. Na realidade é só a percepção que eles fazem a gente criar que lá vende mercadoria barata porque o óleo está R$ 6,99, enquanto em o mercado tradicional está R$ 7,99. O arroz está R$ 3,99, enquanto o mercado tradicional está R$ 4,99. Ele só tem promoções e ações nos produtos que têm percepção de preço, que nós chamamos de produtos notáveis, que são os produtos que nós, como clientes mesmo, notamos esse preço em relação à concorrência. E nas outras mercadorias, em produtos que não têm percepção de preço, por exemplo, você lembra em média quanto é uma caixa de fósforo? Não faço ideia. E você, Bia? Não. Até porque hoje em dia, dentro das casas, grande parte do apartamento é gás já ligado. Não tem mais botijão. Mas um exemplo, vamos lá, lã de aço. As pessoas também não têm. Uns R$3? Até eu não faço a mínima ideia, acredita? Minha gente, eu não faço compras para Mas também tá pagando caro, então. Mas assim, para você ter ideia, é isso. Até as pessoas que fazem anotaçãozinha, elas caem nesses certos truques que nós usamos como lojistas para as pessoas, de uma certa forma, gastarem mais. Existem vários, tipo assim, várias ideias que a gente faz o cara entrar na loja e gastar mais do que ele... Quantas vezes você chegou em qualquer canto que só ia comprar um produto e você saiu tipo, com 5? De uma certa forma, não foi por acaso. O produto pode estar posicionado ali propositalmente para você poder comprar mais. É que nem na área do caixa, né? Isso, né? Ali é pra pegar a criança real, né? É chiclete, chocolate. Eu tenho uma filha, bota a minha na colconda e digo, não, vamos embora. Não sabe como é que a gente chama aquela área ali? Pode ser chamado tipo assim, de uma área quente. Tudo que você botar ali vende. Ah, sim. Tudo que você botar ali vende, porque são itens que vendem por impulso. Sim. Todo aquele papa-fila ali, né? Que é um papa-fila, é itens que compramos por impulso. A gente tá lá parado e fala,
Eita, um salgado, putz. Meu Eita, pai se ferrou muitas vezes por isso. Aquele Kinder Ovo. Que ficava ali, ó. Levava, né? Não, até pra você ter ideia, algumas empresas botam revista ali e tal. Porque o cara tá ali na fila parado, pega, olha. Só pra você ter ideia como isso é muito questão de neurociência de consumo mesmo. Quando a gente vai fazer acordos comerciais, cada caixa, né, cada checkout ali, tem um lado da esteira, que é o lado que a gente está dentro olhando para os produtos, e o lado esquerdo, que é de costas ao cliente. Porque assim, quando você está botando a mercadoria aqui, você está de costas para esse lado. Sim. Quando a gente vai vender para o fornecedor, para eles exporem as mercadorias, o lado que o cliente está virado para frente é sempre mais caro do que o de trás. Porque sempre as pessoas elas estão olhando para frente e nunca para trás. Então, assim, o cara que quer estar nesse lado aqui, ele vai ter que pagar mais caro ao supermercado do que o que está na parte das costas dos clientes. Até isso, entendeu? Venda vai ser em um supermercado, vai ser em uma loja de carro, vai ser em qualquer canto. As táticas e técnicas são muito parecidas. A gente falou um pouco sobre precificação, na verdade, estratégia de posição de produto. E eu queria saber, como você é criador, né, da rede de donos de mercado, como fica a questão de competitividade com as outras empresas? Você também fazendo essa parte, como se diz, amigável, né? Para incluir todo mundo. Sim, vamos lá, né? Até trazendo e fazendo uma crítica pesada para o nosso estado. Em 99% dos estados existe cooperativismo. As pessoas se unem, nesse seu aspecto aí da sua pergunta, se unem para poder comprar, ter mais barganha, por exemplo, vamos lá. Sabe qual é o principal concorrente nosso hoje em Alagoas? Mix Mateus, que está chegando agora. Açaí, Atacadão, essas grandes empresas, beleza? O que é que acontece? Nos outros estados, os donos são inteligentes, é que eles fazem, vamos se unir aqui, vamos comprar em conjunto a indústria, porque a gente vai comprar mais barato e a gente vai conseguir bater um pouco mais de frente com os grandes atacados. Em Alagoas, sabe como é que funciona? Vou botar uma loja perto da sua para quebrar você. Nós temos um grande problema de ego em Alagoas em relação a isso. Eu fiz participei de um evento em 2020, final de 2020. Eu voltei assim, vou formar uma rede de lojas em Alagoas. Aí eu comecei a prospectar as pessoas, quem quer? Mas assim, vamos lá, dentro da sua pergunta. A maioria das pessoas que estão em estados que possam fazer... Porque assim, para você ter ideia, a comunidade de donos de mercado, que é o supermercado lucrativo, ela é uma metodologia, é um curso. É um curso que eu vendo. Basicamente isso, resumidamente. Então assim, muitas pessoas que fazem o curso, elas não querem dar de mão beijada a outras pessoas. Então não existe esse cooperativismo em relação ao uso da plataforma. Isso não existe. Mas o que é que existe nesse caso? Que eu sou muito a favor disso. Eles se unirem para poder comprar em conjunto. Não de uma certa forma de usarem das mesmas estratégias de venda, mas sim da questão da compra. Beleza. Já tiveram alunos meus que eram concorrentes de porta, que de uma certa forma eles conseguiram quebrar isso e se unirem para poder usarem do cooperativismo para poder comprar melhor. Não vou nem dizer comprar mais, comprar melhor. Porque dentro de um supermercado é isso, o nosso lucro está na compra. Comprou bem, comprou barato, tem lucro. Comprou caro, perdeu. Rapaz, você tá falando aí, eu tô vendo ações que parece muito com o controle de ações. Você fala em relação a compra e venda de ações, sim, realmente, porque o lucro mesmo está na compra. Você tem que trabalhar com gestão financeira de investimentos, do que for... a sua compra sendo a menor possível e a sua venda ser a máxima possível, você está lucrando horrores que um outro acabou pegando ali no meio termo. E temos um grande forte, que é o Bitcoin, que está em queda, mas tipo, quem pegou lá no inicinho tá lindo. Quem pegou agora, quando ele estava no topo, tá começando a ficar preocupado. E tipo assim,
Tem até quando eles fazem aquelas perguntas, né? Um formulário, né? Para saber qual o seu perfil. Aí sempre tem aquelas perguntas, ó. Você comprou a 10 e tá assim, o que é que você faz? Você tira ou você compra mais para fazer preço médio, entendeu? Então, assim, justamente, é do mesmo jeito. Fazer o preço médio aí dentro das ações ou dentro de mercadoria é excelente. Eu já fiz preço médio em mercadoria na loja. Comprei, por exemplo, o caro a R$10 e tá 8, eu compro a 8 para poder fazer preço médio a R$9. E o meu próprio sistema, ele mostra o preço médio das compras. Entendeu? Então, tipo assim, baseado na compra. Então, isso funciona do mesmo jeito. Fazendo referência a isso, como você sabe que está precificando da forma correta para que você tenha o lucro que você almeja? Boa, isso é muito bom. Existem métricas para isso também. Hoje, uma métrica mínima, um valor mínimo de margem sobre venda que você deve ter na loja é 28%. Então, se você vende R$1 milhão, você tem que ter no mínimo 28% de margem sobre venda, 280 mil de lucro bruto para poder estar bem. Esse é o primeiro ponto. Aí vamos lá, como é que precificamos? Isso é uma parte bem complexa dessas análises. Eu precifico como margem sobre custo. Compro mercadoria R$1 e eu vou adicionando custo operacional, custo variável, os impostos e o lucro líquido, para poder conseguir chegar... Vamos lá. O custo operacional é todo o meu custo de empresa, que eu sei que, por exemplo, 18%, 20% de todo o preço da minha venda é o custo da minha loja. Então, eu sei que eu não estou tendo prejuízo desse custo. Os impostos, as pessoas não colocam os impostos relacionados à venda. Se um produto for isento, beleza. Se o produto for ST, ele vai ter essa diferença da porcentagem da entrada do outro estado. Então, assim, as pessoas não colocam na precificação esses valores mínimos. Porque sabe como é que funcionava antigamente? Não, chegou R$1, vou botar 20% de margem e pronto. Vou botar 30% de margem e pronto, sem nenhuma justificativa. Então, como é que eu sei se eu estou tendo prejuízo ou não? Como eu precifico ele bem detalhado, eu consigo saber a margem mínima que eu estou usando e quanto eu já vou ter de lucro líquido dentro daquele produto. Então, vamos lá. Eu sei que eu quero 5% de lucro líquido em cima daquele produto. Então, R$1 mais 20% de custo operacional, 20 centavos. Custo variável não tem, impostos não tem e lucro líquido eu quero 10 centavos. Então, eu vou vender R$1,30. Então, eu sei que dentro daquela mercadoria de R$1,30, eu tenho 20 centavos de custo operacional e 10 centavos de lucro, certo? Só que na prática não é bem assim. Porque na prática a gente tem as perdas não identificáveis. A gente vai ter outras mercadorias que ela estava vendendo a R$1,30, só que ela teve que ir para R$1,10 porque ela vai vencer. Então, o que é que a gente faz para poder saber se estamos ganhando ou não? Apesar de precificar dessa forma, sabendo se... Porque a gente sabe que está tendo lucro ali na precificação. Só que eu só vou saber esse lucro real analisando a margem sobre venda semanalmente, para poder entender como é que está essa margem. Então, assim, precificar na entrada é lindo. Chega aqui e você fala assim, ó, comprei R$1, estou tendo 10 centavos, estou tendo 5% de lucro líquido aqui, amigo, 10% de lucro líquido, é lindo. Só que a gente sabe que não é assim que as coisas vão funcionando ao longo da operação. Você foi falando de R$1, aí na minha mente vem aquelas caçulinhas de Guaraná, sabe? Que em cima vem 99 centavos, que é o preço que eles indicam. Isso, preço sugerido. Sugerido para ser vendido. Aí a pessoa chega no mercado, aí olha lá, tipo, R$2, R$3, e na tampa o fornecedor sugerindo para vender por 99 centavos. Como faz para o cliente entender isso? Nunca vai fazer ele entender. Só que assim, uma vez eu já tive uma certa discussão não uma discussão, né? Uma conversa com a mulher sobre isso. Porque, por exemplo, todas as empresas que eles dão uma recomendação de preço, a empresa nunca ganha nada. Coca-Cola obriga a gente a vender o preço. Tipo, Coca-Cola é meio que tabelado. Coca-Cola, agora na Antártica, é meio que tabelado, porque eles têm uma tabela pra gente poder vender. Só que a gente não ganha nada com isso. Mesma coisa da caçulinha. Então, assim, ó, hoje, até mesmo no PROCON da vida, né, o direito tipo, você pegar o direito nosso, não do consumidor, a gente não pode ser obrigado a vender o preço sugerido que o fornecedor pede. Só que isso fica feio pra gente como empresa na hora que o cliente chega na loja. Então, assim, a percepção que a gente está praticando outro preço nunca vai mudar. O cara vai dizer, estão roubando aqui, né? Que é isso que eles pensam, né? Olha como estão roubando, como estão trabalhando mais caro. Era para trabalhar R$1, vou pagar 2 por quê? Só que, assim, a única maneira, para ser bem sincero, é se tiver alguém para poder justificar como eu justifiquei para uma senhora em relação a isso.
que eles mandam um produto a 80 centavos e eles querem que a gente venda 99. Só que com 99 centavos, né, esse preço não vai pagar nem sequer o custo da energia do estabelecimento. Então, assim, é complicado, é delicado, mas isso, de uma certa forma, principalmente uma empresa grande, que não tem nem funcionário para poder atender. Mas você vai ficar como um ladrão ali mesmo, vai ficar, estão roubando mesmo, é tipo isso. Você falou aí na precificação de alguns impostos. Como é que a gente faria, como é que você faz, ou como é que você pensa sobre o planejamento tributário? Sim. Não só na sua área, mas como visão de empreendedor. Como eu falei, eu vou justificar isso usando a questão das pessoas que se aventuram dentro das empresas sem nem saber o que está sendo tributado ou não. Então, assim, hoje o que pode ser usado dentro do meu nicho como a melhor forma de você se prevenir de ter um planejamento tributário. Eu tenho um sistema que ele revisa todas as minhas alíquotas, podemos falar assim, se a gente está trabalhando da forma correta, se o produto está errado ou não. Então, essa revisão fiscal faz eu entender se tem algum produto com cadastro errado. Porque, assim, hoje as coisas... A vantagem é que a tecnologia está muito a nosso favor hoje. Uma empresa, ela só paga imposto errado se ela quiser ou não tiver literalmente mesmo um entendimento sobre nada. Falo que hoje eu tenho dois tipos de revisão fiscal. Uma que é feita automaticamente pela contabilidade, né, no envio do SPED. Sim. E outra que roda semanalmente para ver se alguma mercadoria foi cadastrada errado. Mas dentro do planejamento mesmo tributário, se a gente for analisar, tipo assim, para ver qual o regime tributário que pode ser melhor para cada empresa, eu acho que isso vai mais, sabe, por exemplo, como eu falei, já passaram mais ao todo, assim, 7 mil pessoas dentro da minha base. Só que no final das contas, eu atendo muitas pessoas, chegam muitas pessoas através de live, Instagram e tal, que não fazem a mínima ideia da parte contábil. O cara não sabe nem o que é regime tributário. Ele não sabe nem o que é... Para ele, o Simples Nacional é o melhor, porque é simples. Você paga tudo em uma alíquota só. Só que, assim, o que vai mudar mesmo esse nosso cenário brasileiro era a gente capacitar os contadores atuais. Então, assim, de uma certa forma... Eu não, porque de uma certa forma eu não quero exercer, mas vocês são a geração e o nosso futuro dessa parte de contabilidade pode ser a salvação. Porque de uma certa forma, posso falar e afirmar e criando mesmo, já que aqui é sobre a parte contábil, 90% de todos os contadores no Brasil não sabem fazer contabilidade. Eles não sabem fazer. E às vezes, sabe o que é? Não é o contador o dono do escritório. É a equipe do cara que está lá dentro. A gente estava falando ali, quando eu parabenizei de uma certa forma vocês, e não dei os parabéns, né? Dando agora publicamente pelo CRC Jovem, mas assim, o cara pegava um cara que estava no 7º período, que nunca viu contabilidade, bota o cara ser estagiário, o cara vai ser o faz tudo ali, aí começa a fazer as besteiras, o escritório acaba de uma certa forma errando a contabilidade dos outros, e aí a gente acha que é o dono do escritório que não sabe fazer. Só que o cara prefere, não, vou pegar um menino aqui que eu vou dar... No treinamento. E pronto. E não acompanhou o cara. Então, assim, hoje a salvação, posso falar a você, do empreendedor brasileiro mesmo, vai ser contabilidade. E tipo assim, de uma certa forma, é estar diante da nova geração de contadores. E só assim mesmo, porque o que eu vejo e o que eu percebi, eu nem dou uma assistência contábil dentro do treinamento, eu não dou. Porque, de uma certa forma, assim... Apesar de ter estudado contabilidade, apesar de estar muito dentro da contabilidade, mas eu não sou especialista em contabilidade. Se a gente for falar sobre contabilidade, que eu não vou saber responder nada, mas dentro do meu nicho, dentro da parte operacional, isso é muito tranquilo eu responder e saber muitas coisas. Só que existem algumas... Eu não vou nem falar manhas. Existem algumas partes de elisão fiscal que o contador ele precisa ser esperto. Por exemplo, um antigo contador que eu tinha e tal, o cara não sabia nem, eu acho que não sabia nem o que era elisão fiscal. Hoje, quando a gente está no lucro real, existem inúmeras brechas que por elisão fiscal a gente faz dentro de um supermercado que vale mais a pena ser lucro real do que lucro presumido. Eu consigo, de uma certa forma, zerar o meu lucro contábil dentro da lei por elisão fiscal e a empresa ser mais rentável do que em outro regime tributário. Só que assim, como eu falei, 90% dos contadores não sabem fazer isso. Não é que eles não sabem.
talvez de uma certa forma ainda estão querendo trabalhar como trabalhavam há 5, 6 anos atrás. E a contabilidade ela evoluiu muito. Eu acho que quando eu estudava para hoje, ela evoluiu muito, muito, muito mesmo. Mas assim, eu vou deixar isso aí no ar, só a... Como é que se fala? Só assim, só a briga não, como é a palavra certa a usar. Só a treta, vou deixar a treta no ar e pronto. 90% dos contadores não sabem fazer conta. Mas é basicamente isso. Pesado. Mas é muito sério mesmo. Não seja nem que não saibam. Eles sabem, mas não se propõem a fazer esse trabalho porque eles preferem algo mais fácil que não dê tanta dor de cabeça. Verdade. Eu vou defender a minha classe aqui. Verdade. Não, faz sentido como a gente falou da questão do custo lá. Por exemplo, se você for atender um supermercado de lucro real ou presumido, você vai ver que você vai ter que ter umas 6 pessoas para o cara ali e no presumido vai ter 2. Isso. Então é isso. Mas sabe por que quando eu falo que não sabe, por exemplo, vamos lá, eu já vi muitas empresas, por exemplo, existe métrica também para pagamento de imposto. Hoje, se você trabalhar na contabilidade ali, ó, no fio, na linha máxima, você está pagando 3,5% de imposto sobre o faturamento total em lucro real. 3,5%. Essa linha eu já vi há um tempo atrás que era 6%. Olha como já caiu. Bastante. Mas eu já vi lucro real tá pagando 12%. E aí eu posso falar com todo o fervor que esse contador ele não sabe fazer. Entendeu? Então, tipo assim... Mas a questão não é o não saber fazer, é o não se propor, talvez, a mudança do... É não se preparar. Não se preparar. É porque, assim, lógico, você tem que, dentro da nossa parte contábil e tal... Eu acho que para qualquer profissão, a chave é você estar sempre estudando e se atualizando. Senão, você não consegue... como se diz? Você se tornar um profissional. Atender a demanda que chega até você, entendeu? Pronto, esse contador aí que você citou, ele não estudou, não se preparou, se atualizou de uma forma eficaz. Tô nem aí também, tipo assim, né? Tô nem aí, vai, de qualquer jeito. E ele termina perdendo uma demanda, um cliente que poderia linkar outros clientes. Porque assim, para você ter ideia, sabe qual é o principal amigo do empresário? O contador. É o principal amigo, porque o cara fala bem assim, ó, se você chegar pro cara e falar bem assim, ó, tá certo. O cara vai, beleza, tá certo. Tá errado, beleza, tá... Vamos ajudar. Tá errado. Então, assim, eu falei isso, né? A maioria das empresas hoje, elas poderiam mudar se os contadores estivessem melhores preparados para essa parte gerencial. Hoje, apesar de... Só para vocês terem ideia, apesar de fazer toda a minha parte gerencial, estratégica do meu negócio, a minha contabilidade, ela também faz isso. Eu recebo relatórios até dos produtos que estão parados em estoque. Eu recebo uma mercadoria que está sem venda, que está com venda, que entrou muito, que não vendeu, que passou 30 dias ela não vendeu uma unidade. Então, de uma certa forma, essa minha contabilidade está preparada para atender supermercado. E às vezes é isso. Talvez é isso. Um exemplo. Essa contabilidade que eu estou falando aqui, ela é especializada em supermercado. Então, ela se preparou para tal. Sim. E às vezes o cara só quer ser contabilidade, por exemplo, uma contabilidade para a parte pública. Se o cara pegar um supermercado, já era. Se o cara pegar qualquer outra empresa assim, não é que já era, ele não está preparado para tem que ser preparado para isso. É o que muita gente conversa aqui no podcast, que acho que todo mundo que passou aqui diz exatamente isso. Você tem que se preparar, você tem que estudar. Quanto mais você continuar estudando, preparando, melhor você está preparado para N situações que vai ver. Talvez realmente você tenha pego aí profissionais que não estavam tão preparados quanto era necessário. Ou você tem azar mesmo. Vamos à falta de sorte. Pode ser também. Não, mas, para você ter ideia, mas ainda dentro do... Aqui a gente tem poucas contabilidades ainda. Aqui em Alagoas, eu falei, são poucas contabilidades ainda. Se eu for procurar, assim, a gente conta no dedo as que podem fazer Então isso mostra que tem muito canto vago ainda para poder achar. Por exemplo, o Jardson da vida. Tipo assim, ele foi um dos meus melhores professores na faculdade e tal. E de uma certa forma, hoje ele está à frente de uma contabilidade. Eu posso falar, tipo assim, sem dúvida de errar, top 3 do mercado brasileiro. É o que ele está à frente dessa empresa hoje. E a empresa lá é especializada no varejo. Então, assim,
As pessoas, elas precisam estar preparadas. Por exemplo, todo mundo passa por aqui, né? E talvez vocês, como estudantes, falando assim, estudem, porque uma hora pode chegar a oportunidade, né? E essa questão que você vai falar sobre especialidade, quando a gente coloca em pauta, assim, quando você é um generalista, que você quer atender tudo, não dá certo. Porque você não vai fornecer algo muito bom ou excelente. Uhum. Você vai tampar um buraco. Mas você não vai ser excelente. Quando você se especializa, aí é outra coisa. Tipo, você domina realmente aquele assunto. Então, é o diferencial que você tem. Tipo assim, pegando isso daí que você falou, tampar buraco. Sabe como é que funciona os médicos de... se você olhar até podcast, eu já assisti vários podcasts de médico, de geral. O cara chega lá, se for dor de cabeça, é tal. Já viu isso? Se for dor de cabeça, é tal. Se for dor de barriga, é tal. Se for nas costas, é tal. E se precisar de qualquer coisa que você não sabe, manda pro especialista. Manda pro plantão, pro gigante. Exato, é tipo isso. Então, assim, qualquer profissão, se você não tiver uma área mesmo que você seja especialista naquilo ali, você só vai ser literalmente um mais um dentro do... Pós-faculdade, você é mais um. Exato. Todo respeito a política, etc. Mas você é mais um do bando. Você não vai ter diferença. Lógico. Você vai estar lá fazendo a mesma coisa que o seu colega faz. Então, busque se especializar, ser diferente. Não que todo... Porque tem muita gente que acaba falando quem é diferente, o martelo bate. Mas, velho, se você está diferente, você está chamando a atenção não só pro lado ruim, mas também pro lado bom. Não se preocupe que sim vai escutar. Tem tanta gente já falando mal de você, vá-se embora. Não, lembra do que eu falei da minha turma? Uhum. Sim. O cara estudou muito, ele quis de uma certa forma. E assim, era um dos caras mais brincalhões da turma. E é o que eu falei, ele quis, literalmente ali, ó. Trabalhou, quis, estudou, pronto. Os caras viram uma referência pra gente, um exemplo da turma inteira. Que a gente chegou a ter, tipo, acho que 60 pessoas. Formamos com 20. Ele formou grande, viu? A minha turma tá em 10. Vai só caindo, né? Pronto, é incrível. Não sei porquê, né? Aí as pessoas vão desistindo da contabilidade. Mas é isso aí. Tipo assim, de 20 pessoas, só um conseguiu, de uma certa forma, fazer o diferencial. Conseguir passar em contador, em Uberlândia, outro estado e tal. Ser concursado de uma forma, assim, estadual, né? Federal, quer dizer, não é fácil. Então, assim, é querer, é buscar, né? Então, de uma certa forma, hoje eu sou um mero também aprendiz ainda do meu nicho. De uma certa forma, o cara fala bem assim, mas tu explica, tu é o professor da vida, mas tenho que estar aprendendo todos os dias, senão não... Bem, eu acho que eu queria só fazer uma pergunta, que a gente falou muito sobre gestão, empreendedorismo, questões pessoais também. Como faz para separar a questão pessoal com a jurídica, assim dizer, na questão financeira, para não ter essa mistura de contas? Quando a gente descobrir essa resposta, a gente ganha 1 milhão. Mas assim... Até porque, querendo ou não, né? É meio que errado, para não dizer de outra forma. Mas sabe por quê? Isso é um problema maior de ego do que qualquer outra coisa. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que você é dono do negócio. Você tem lá, vamos dar um exemplo, um chute bem alto. Uhum. Você tem 100 mil no caixa. E você definiu como Prolabore 5 mil reais. E você só pode retirar o lucro a cada 3 meses. Só que você tem 100 mil que é seu. Como é que você não vai usar esse dinheiro? Isso é muito complicado. Por exemplo, eu não vou estar dando um mau exemplo aqui, lógico, né? Mas também eu não vou... Eu sou um cara que sou muito transparente em tudo, tipo Instagram e tal. Todo mundo sabe e reconhece isso, mas assim, é uma das principais dificuldades. Eu acho que 99% ou 100% das pessoas conseguir literalmente assim, ó. A partir de agora eu só vou pegar 5 mil do Prolabore e vou usar 5 mil, o restante da empresa. Isso é complicado, mas vamos lá. O que é que eu consegui deixar de... Porque assim, ó, o Gilson Lopes em si, pessoa física, ele consegue de uma certa forma ter outras perninhas das PJs. Então eu consigo assim, ó, PJ1 vem X, então se torna um pouco mais fácil. Mas vamos pegar e 90% das pessoas e tal, da grande maioria, que tá ali, ó, assando e comendo, qual o grande problema? As pessoas, elas não conseguem definir um salário. Eu sempre falo no planejamento e gestão financeira para aluno, quanto é que você quer ter? Quanto é que você gasta?
Eu gasto, por exemplo, 30 mil. Amigo, sua empresa só poderia dar de lucro 10. Como é que você gasta 30? Então, assim, o grande problema tá aí. Nas pessoas conseguirem ter o ego não tão inflado para poder dizer assim, não, eu vou gastar só 5 mil reais, que é o que eu posso, e pronto, vamos lá, dentro do supermercado, para fechar o assunto em relação a isso. Para não ficar tão longo, né? Não, fica à vontade. Dentro das métricas, eu sempre que falo, supermercado tudo é métrica. Existe métrica até para Prolabore. 1% do seu faturamento pode ser destinado ao seu Prolabore. Então, vamos lá. Uma empresa que fatura 100 mil reais, o cara tem que tirar 1.000 reais como salário. Aí o cara fala, não. Eu tenho uma empresa que fatura 100 mil reais, que tem 10 mil de lucro, como é que eu só vou usar 1.000 reais? E aí onde é que acontecem os grandes problemas e as pessoas não têm cabeça para conseguir ter a estruturação e a cabeça boa para falar, não, se é lucro de 10 mil, eu só vou ficar com 5 e 1.000 do Prolabore. Então, assim, é uma missão complicada, mas eu sempre falo, se você fatura até 100 mil reais, pode usar aí 2% do Prolabore. 2% do faturamento como Prolabore. Fatura acima de 200 mil reais, mantém 1% mesmo. E defina para você o salário que você quer. Bota no custo, porque assim, Prolabore, ou o seu salário mesmo, né, de uma certa forma, entra no custo operacional da empresa. E a gente adiciona o custo operacional onde? No preço da mercadoria. Então, de uma certa forma, o seu salário, quanto você quer retirar, já está ali dentro, alocado no preço. Então é isso, é ter essa cabeça. Eu consegui, de uma certa forma, ter essa cabeça desde antes disso tudo, lá em 2018, quando botei o meu primeiro negócio, eu conseguia fazer isso. Toda semana eu tirava X e eu tinha que sobreviver daquilo. Mas eu sempre falo, é complicado a cabeça humana. Porque quanto mais você alavanca, mais você cresce, mais você quer usufruir do que você, do caixa da empresa. Isso é um fato. Mas assim, Bia, não é uma tarefa fácil. Eu posso falar a você que hoje eu só conheci pessoas que conseguem fazer isso daí, empresas tipo assim, multimilionárias, que o cara, por exemplo, vamos lá, eu vou até citar de uma certa forma, o contador, dono da empresa que eu falei que é o meu contador, pronto. Esse cara, posso falar a você abertamente que ele deve ter um Prolabore de uns 300 mil. O Prolabore do cara, e aí? Ele não vai misturar o dinheiro da empresa nunca. Então, assim, são casos e casos. Dentro de qualquer gestão financeira é sempre importante, eu acho que ter porcentagem para tudo, para você conseguir dividir o seu faturamento. Mas não é uma tarefa fácil, nem a pau. Sem dúvidas nenhuma, não é. Por isso que eu falei, quando a gente descobrir a fórmula certa para isso, pode me falar que eu quero também. Quebrar esses paradigmas, mas não vai ser da noite pro dia. Não vai. É muito difícil, exato. Bem, pessoal, encerramos, o bate-papo tá muito bom, mas como você mesma disse várias vezes, né, o que é bom tem que acabar, né? Gilson, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Mesmo tendo uns contratempos de data, né? Mas ainda... O pessoal não sabe o quanto demorou para acontecer. Né? Então, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui dividir um pouco da sua experiência e de todo o seu conhecimento com a gente. Não só com a gente, mas com o público que assiste a gente. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a vocês também. Acho que em nome até mesmo de... Vou falar dos alunos formados. Vocês fazerem isso que vocês fizeram hoje é muito bom. É um reconhecimento excelente. Porque assim, por eu ter formado aqui, por ter sido de uma certa forma chamado por vocês não fazem ideia da minha alegria por estar aqui hoje. Muito obrigado. Não só a vocês, pessoal de casa também. Eu acho que, além disso, a gente tem que agradecer a indicação do nosso querido professor Jadson Guedes, que indicou o seu nome. Então, obrigada a ele. Ele é um figurão, como você disse. Jadson é maravilhoso. Eu acho que vocês não podem falar hoje que é o melhor professor, porque vocês ainda têm outros professores, né? Ela tem mais autoridade. Eu não posso, não. Eu tô no quarto ainda. Não é isso? Aí não. Eu já tô garantido, pô. Já era. Não apareço mais aqui. Mas não vamos colocar isso em pauta, né? Não vamos fazer mais uma treta nova. Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Alguma consideração? As portas estão abertas. Não, obrigado. Não perturbar mais. Não, o dia que vocês estiverem assim, tô precisando de alguém para poder fazer podcast, eu venho para cá e a gente vai ficar conversando aqui a noite toda. Obrigado. Pronto. A gente queria dar um mimo para você. Obrigado. Em nome do Contai Jovem. Opa, uma canequinha. É um copo de café e além massa. do copinho a gente dá a caneca de você
pra você também. E eu sou um fã, eu coleciono canecas, vai ser mais uma pra minha coleção. Ainda bem, espero ficar bem em evidência lá. Deixar bem destacado. Não, postar já, né? Deixar o arroba já no Instagram agora, né? Eu soube que dessa vez quem vai encerrar os agradecimentos é o Felipe. Porque assim, Gilson, sim, como toda vez quem encerra o podcast sou eu. E toda vez tem a parte de falar, agradecer aos nossos patrocinadores, a nossa equipe de edição. E eu sempre pego a minha colinha do papel. E ele sempre fica me julgando. Não fico lhe julgando jamais, eu lhe dou a oportunidade. Aí o que eu fiz? Felipe, você sabe o nome decorado de todo mundo? Com certeza não. Não. Aí, é por isso que eu sempre deixo com você, pra você passar a vergonha sozinha. Eu nunca, a parte da vergonha não tava não. Eu deixo pra você porque é muito mais interessante, elegante você falando do que a minha pessoa. Então, mas vamos lá, vamos agradecer nosso patrocinador Migusta, que sempre está com a gente, nos apoiando. Agradecer a nossa equipe de edição, com o Martinho, com o Paulo, com o Márcio, com a Isis, com a Larissa, que é a nossa equipe de edição, que fica fazendo aqui o nosso áudio, o nosso vídeo, o nosso making off. E agradecer, por último, a mais importante, pode se dizer que isso, né? Que é o NIT, que disponibiliza todo esse equipamento, toda essa equipe, toda essa estrutura. Então é isso, minha gente. Muito obrigada por acompanhar a gente. E esse foi mais um episódio do Conta Jovem. Valeu.